Ó. Nota 10, garoto. Obrigado, tio. Beleza. Pode. Meu sobrinho. Número 2 que é o que mesmo? Ele... Quando a força não é nula, certo? Força não, trabalho, não? Assinada a alternativa que apresenta situações de trabalho, a força não é nula. Beleza. Primeiro eu vou perguntar o seguinte. Quando o trabalho é nulo? Quando que o trabalho é nulo? Não, vou melhorar. O que é trabalho mesmo? O que é trabalho mesmo? Se você viu meu mapinha mental lá, você viu lá que eu escrevi lá. Em uma linha. Vamos focar na listinha. Esquece aí. Trabalho é o que mesmo? Cara, resumindo, você não precisa de ler técnico. Quando você aplica a força sobre um objeto e ele desloca. Trabalho é isso. Beleza? Se você aplica uma força sobre um objeto e ele não desloca, não sai do lugar, não é trabalho. Sabe quando tem um objeto, você tenta empurrar ou puxar ele, você não consegue, a mesma força aplicando, não está existindo o trabalho no assunto de física. Física, você tem que aplicar a força e o objeto deslocar. Ele tem que mover do lugar. Então, quando você aplica a força e o objeto não se desloca, o trabalho é nulo, é zero. Certo? Outra coisa também é isso aqui, ó. Você tem um objeto, aí você vai lá e aplica uma força 90 graus, a tendência de deslocamento. Aqui, ó. 90 graus. Vai existir trabalho aqui? Não. Porque não vai conseguir deslocar nem para a direita nem para a esquerda. Então, nesse caso também, o trabalho é nulo, é zero. Beleza? Só que na número 2, ele quer saber o que aí mesmo? Ele quer saber a força. Não, lê de novo. Entendi. Quando não é nulo. Lê a primeira. Número 1. A força vertical de utilização faz sobre uma bandeja para deslocá-la horizontalmente. Bom dia, senhor. Trouxe seu café para você tomar. O garçom faz isso. Bom dia, senhora. Seu pedido está aqui, certo? Ele aplica uma força vertical para cima para segurar a bandeja, correto? A bandeja desloca? Se ela deslocasse, o que ia acontecer? Ele ia derramar o café no cliente. Beleza? Vai passar um tijolo aqui. Corta isso aí, gente. Ei, de novo. A bandeja está aqui, correto? Ele não faz uma força vertical para cima para sustentar a bandeja está deslocando para algum lugar? Existe trabalho aqui? Trabalho só existe quando você aplica uma força e o objeto desloca. Ele exerce sim uma força vertical para cima. Mas, graças a Deus, a bandeja não desloca. Porque senão ia derramar em todo mundo. Então, o trabalho é nulo. Ele não quer saber dessa. Lê a 2. A força horizontal para deslocar horizontalmente o carrinho do supermercado com velocidade constante. Você está lá no supermercado, você pega o carrinho e aplica uma força nele para... Peraí, mãe, vamos passar lá no salgadinho. Isso é verdadeiro. Lê de novo. Sim. Você pega o carrinho. Você vai aplicar uma força nele e ele vai deslocar o carrinho. A número 2 quer saber as alternativas onde o trabalho não é nulo. Nesse caso, ele não é nulo.
Ele não é nulo, porque teve trabalho. Correto? 3. A força vertical de tração de um cabo para sustentar um peso em um peso. Isso aí é nulo, né? Por quê? Fechou, nem precisa eu explicar, mas... Lustre, o lustre tá preso lá no telhado. O lustre tá preso lá no telhado, não, né? Lá no teto. Aí a gente viu sobre tração, a gente já falou sobre isso. Oi. Tem o teto, a gente tem o fio, a gente viu sobre tração. Tração vai acontecer em corda e fio. A força de tração está para cima, o lustre está parado. Cara, então não tem trabalho. Só tem trabalho quando o objeto desloca. Nesse caso, ou ele deveria estar subindo ou descendo. Ele está parado. Então, na número 2, ele quer saber das condições quando o trabalho não é nulo. Só tem a afirmativa? É a B? É de marcar? Beleza, então a letra B. Lê a próxima e, por gentileza. A gente está aqui para isso. Lê outra aí. Como diz nossa professora, em alto e bom som. Uma pequena esfera de peso, 3 Newton, presa em um fio de comprimento L, 1 metro, que é solta no ponto A. Quanto aos trabalhos realizados pela tração P, exercida pelo fio e pelo peso P, do ponto A ao B, podemos afirmar que vale respectivamente. Beleza, então vamos lá. Aí ele desenhou aí tração aqui, correto? E peso aqui, ó. Se eu não me engano, tá bem aqui, ó. Se eu não me engano, não, vai estar aqui, né? Porque peso sempre é para isso aí. Então vamos analisar aí. Presta aí, rapidinho, por gentileza, sua lista. Ele fala assim, ó. Uma pequena esfera de peso 3 newton, ele já me deu o peso dela. Tá aqui, né? Presa por um fio de comprimento de L, né? Um comprimento de 1 metro, 1,01 metro. É solta do ponto A, então ele soltou aqui, ó. Do ponto A, ela faz isso, essa esferinha, correto? Isso é notório. Camila, vamos, eu preciso de você aqui, ó. Olhando aqui, comigo aqui, vamos? Beleza. Quanto aos trabalhos realizados pela tração, primeiro a gente vai analisar a tração, exercida pelo fio e pelo peso do ponto A ao B. Então a gente vai analisar a tração primeiro. Se eu for analisar bem, tração está para cá, o peso está para cá, correto? Peso não. Deslocamento. Aqui, ó. A tração está para cá, a tendência de eu soltar o deslocamento é para baixo. Correto? Quando está nesse momento, o deslocamento está para onde? Está para cá, ó. Concorda comigo? Sim, ó, ela está presa aqui, ó, vai fazer isso, ó. Vai fazer isso. Correto? Se eu observar bem, entre o deslocamento e a força de tração tem um ângulo de... E quando o ângulo é de 90 graus, o trabalho é zero, é nulo. Então, o trabalho da força de tração é nulo, é zero. Então, descobriu o primeiro. Em ordem, eu tenho o trabalho da força-peso para analisar. Eu vi que o trabalho de força-peso é peso vezes a altura. Concorda comigo? Só que ele, ó, trabalho de força-peso é quem? Como aqui o deslocamento está para baixo e o peso está para baixo também, então ele está vindo de cá para cá, o trabalho aqui é no sentido da orientação da gravidade. Então o trabalho da força-peso é positivo, porque eu tenho ele negativo. Negativo é quando eu jogo ele para cima. Mas aqui não, o objeto está sendo solto no sentido da gravidade, então ele está descendo. Então essa é a equação do trabalho da força-peso. A gente tem ela aí. A gente fez um mapa mental justamente para analisar, para saber onde é que, qual é a equação que eu vou usar.
Só que peso ele já me deu, ele falou que é quanto? E a altura é quanto? 1 metro. Que ele vai cair 1 metro aqui, ó. A daqui aqui tem 1 metro. Trabalho da força peso. Quanto que é 3 vezes 1? Joule. Então a resposta é 0 e... Olha isso. Cadê a listinha? Vamos. 0 e 3. 0 é da força de trabalho. Tá vírgula e ponto aí, né? 3,0, não 0. Tá em 0. Ah, 3 e 0. É porque tem que acompanhar a resolução. Primeiro pediu quem? Trabalho da força de tração. Então é 0. A primeira opção que você vai marcar é que tem 0 primeiro. Depois, entendeu? É respectivamente. Um, depois o outro. Quatro. Leia outra pessoa aí. Alto e bom som. 3 corpos idênticos de massa deslocam-se entre 2 níveis, como mostra a figura a seguir. A. Caindo livremente. B. Deslizando ao longo de um tobogã. E C. Descendo uma rampa, sendo em todos os movimentos desprezíveis as forças Dissipativas. com relação ao trabalho realizado pela força-peso dos corpos, pode-se afirmar que Então, beleza. O que ele fez? Ele pegou 3 objetos e soltou ele ao mesmo instante. Professor, o que é força dissipativa? Conforme um objeto ele desloca, ele faz um trabalho, ele tem força dissipativa que atua sobre ele. Nesse caso aqui seria 2, seria atrito e energia cinética nos 2 casos aqui, ó, que é esse e esse. Atrito porque está em contato, então isso vai gerar vou falar desgaste para você entender, então isso é dissipativo, vai ficar dissipando a força. E a outra é energia térmica. Energia térmica é a mesma situação, você passar a mão assim, ó, e esquenta. Isso aqui é uma energia dissipativa, você está fazendo um atrito e está liberando calor. Beleza? Entendeu? Então não tem nada disso. Ele só quer analisar o trabalho. Perguntinha básica. Quem vai exercer maior trabalho? A, B, C, ou A e B, ou A e C, ou só A, ou os 3 vai exercer o mesmo trabalho? Por quê? Aí o que isso tem a ver? Eu não entendi. Não, ó, presta atenção. Você está certo. Os 3 vão ter o mesmo trabalho. Agora, melhor isso aí. Por que o trabalho é igual mesmo? O caminho é esse. Sem ler. Vamos tentar maquinar junto aí. A gente falou isso na última aula. Lembra da manguinha? A manguinha cai reta e uma bate no telhado. Você não estava na outra aula, não? Eu desenhei 2 mangas aqui. Uma cai reto e uma no telhado. Fiz isso, não? Pois é, toda aula eu fiz isso. Ficou meio erradinho, mas tá tudo bem. É normal a gente não lembrar algumas coisas. O de ontem, no meu dia, tem coisa que eu não lembro, é normal. Então vamos lá. Aprende uma coisa aqui, ó. Quando a gente tá falando em trabalho só depende de uma coisa, trabalho força-peso, que nesse caso descer. No exercício ele não me deu massa de ninguém, correto? Então eu considero que a massa é igual de todo mundo. Se a massa é igual, o peso é igual. Porque quem manda em peso é massa vezes gravidade. A gravidade é a mesma, a massa é a mesma. Claro, se você for fazer um exercício onde ele te dá a massa de cada um e ela for diferente, aí a força-peso o trabalho da força-peso é diferente. No exercício que é só análise, o trabalho dos 3 é igual. Aí tem no seu material que eu passei por último, que é o seguinte.
O trabalho da força-peso não depende da trajetória. Está escrito independe lá. Porque ele não depende da trajetória. Se vai cair reto, ou vai cair aqui, ou fazer isso. O tobogã. Ele só depende do desnível, que é a altura. Se a altura é igual dos três, então o trabalho é igual dos três. A situação da manguinha lá, Nathalie, é o seguinte. Tem uma manga que cai, bate no telhado e vai para o chão, e tem uma que cai reto. Quando elas têm a mesma massa, e eu falo, quem fez maior trabalho? As duas. Porque elas estavam à mesma altura. Ah, mas uma bateu no telhado, demorou mais tempo para cair. Para a física isso não importa. Só importa o desnível. O desnível, não, desculpa, a altura. Só importa a altura. Né? Não. Só importa a altura. A altura dos três que é igual. Ah, mas uma caiu assim, uma caiu assim. O trabalho é igual. Porque, ó, vou provar isso melhor ainda. Vou considerar que as três, cada uma dessas bolinhas tem 1 quilo. Todas elas têm 1 quilo. Trabalho da força-peso, vou considerar que aqui tem 5 metros de altura. Isso aqui tem 5 metros de altura. Isso aqui, ó. Isso aqui tudinho, até no chão, tem 5 metros. Trabalho da força-peso é peso vezes altura. Trabalho da força-peso é... O peso é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Logo, a massa, eu falei que todas elas têm. Então, é 1 vezes 10, que é a gravidade. Logo, o peso é 10. 1 vezes 10 é 10. Gravidade é 10, que a gente usa no ensino médio. E eu falei que a altura, que as três estão caindo, é? Então, vezes 5. Então, o trabalho da força-peso é 10 vezes 5, 50 joule, que é a unidade de medida. Então, tanto a esfera C, a e a B, tem o trabalho de 50 joule. Ah, mas uma está no tobogã, uma está assim, uma está assim. Não importa. Todas elas têm a mesma massa que eu considerei aqui agora, né? Se não fala isso, mas eu estou te provando. A trajetória não importa, só depende da altura. Agora, se tivesse alturas diferentes, aí os trabalhos eram diferentes. Né? Isso. Certo? Acho que ficou bem definido aí. Beleza, então a opção correta é qual aí? O que fala na D? Isso, trabalho de C é igual ao trabalho de B, que é igual ao trabalho de A. Então a opção certa é a letra C ou D? D. 5. Virei pra gente ler, só me ver o rostinho dela aí. Então, beleza. 5. Lê aí pra nós. Vou fazer ela para não ficar em paz. Lê outra aí. Joules. Ao final do deslocamento de 4 metros. Lembrando que apenas uma força agiu sobre o corpo, com a mesma direção, sentido pelo deslocamento geral. Qual será o módulo dessa força? Ele me deu a massa. O que ele me deu aí de dado mais? 40 joules é o quê? Trabalho. E me deu um deslocamento de 4 metros. Ele quer descobrir quem? Ele quer descobrir quem? Ele quer descobrir quem? A força. Não foi o que ele disse aí? Ele falou que o objeto está recebendo a força horizontalmente, correto? Aqui, ó, o objeto está assim, ó. O objeto está aqui, ó. E ele está recebendo a força horizontalmente. Então, logo, ele está deslocando horizontalmente. Quando a força é paralela ao deslocamento, não tem ângulo nenhum, o ângulo é zero, esse trabalho é? Esse trabalho é? Ele tem um nominho. Começa com a letra M. Trabalho motor. Então, quando a força é paralela ao deslocamento, trabalho é motor. O ângulo é zero entre os dois. Quando o trabalho é motor, trabalho é igual força vezes o deslocamento. Ele te deu trabalho, que é quanto? 40 ou 50? 40 newton. Ele te deu força que está aplicando? Ele te falou deslocamento? Está multiplicando, eu passo para o outro lado.
Força é igual 40 dividido por 40 dividido por 4 é o popular. Força, unidade de medida é Newton. Unidade de medida é Newton. Unidade de medida, não esqueça. Cara, vocês têm que ficar enjoados com unidade de medida. Então pronto, cheguei na resposta, só isso. Beleza? Então é isso aí. Acabou o horário. A gente começa a entender, acabou. Na Patrícia já foi mal. Agora quem? Aí, velho, eu nem deixo mexer. Pronto? Então é isso aí. Sayonara. Da Sayara. Ao contrário.